Olá pessoal, tudo bem? Chegamos ao nosso 7º episódio dessa série de vídeos sobre dicas de livros. E eu vou direto ao ponto. Eu começo com um livro chamado Subliminar, do Leonard Mlodinow. É um livro que fala sobre o inconsciente, ele explica como funcionam nossos pensamentos inconsciente. Você já teve aquelas situações onde você toma certas atitudes, ações, escolhas e que você não faz ideia por que você agiu daquela maneira? Pois é. Ele explica como é que funciona esse inconsciente de forma teórica ou com práticas e provas científicas, só que de forma leve, como funciona a nossa mente. Então é interessante para a gente poder ampliar esse conhecimento de processamento da nossa mente. Por exemplo, você sabia que aquilo que você se recorda da sua memória não necessariamente é o fato original? Porque toda vez que você se recorda, é como se fosse mais uma impressão daquele fato. Só que essa impressão, ela pode ter informações novas, ou às vezes esquecidas. Então, quanto mais vezes você se recorda, mais impressões você vai ter. E toda vez que você se recordar, será sempre a última versão daquilo que foi impresso na sua mente. Então, isso significa que muitas vezes aquilo que você se recorda não necessariamente é o fato original. Então ele cita alguns casos, eu falo sobre isso nos meus treinamentos. E isso nos ajuda também a entender melhor como que a gente pode criar estratégias dentro do processo de hipnose. Ele não é um livro sobre hipnose, mas a gente entende melhor a nossa mente consciente para que a gente possa utilizar a técnica de hipnose de forma mais eficiente e mais eficaz. Certo? Então, fica a dica. Acho que é um livro que é recomendadíssimo para você que quer entender melhor na nossa mente inconsciente. Inclusive, para você que quer entender sobre marketing, como que você consegue persuadir através da comunicação, ele também tem lá certos exemplos que funcionam na nossa mente e que o marketing hoje se apropria. Tudo bem? O segundo livro de hoje é um livro sobre hipnose, chama Terapia Não Convencional, do Jay Haley. Ele conseguiu transcrever alguns atendimentos do Milton Erickson. Então ele comenta sobre esses processos de atendimento e como que Milton utilizava suas habilidades para encontrar soluções para os seus clientes. Então é uma forma de você entender de como originou certos comandos de Milton Erickson, ou até mesmo ampliar repertório de como ele trabalhava certas situações. Então, óbvio que ele está numa linguagem antiga, mas vale a pena sim, porque a gente utiliza muitas daquilo que ele traz de alternativas que ele encontrava em casos críticos e que a gente pode utilizar no dia de hoje. Então, você quer entender um pouquinho mais sobre hipnose? Vale a pena essa leitura. O terceiro livro chama-se O que Todo Corpo Fala, do Joey Navarro. Joey Navarro ele foi um ex-agente do FBI e conseguiu desenvolver um processo de decodificar a comunicação não verbal das pessoas, ou seja, a linguagem corporal. Então você sabia que certos gestos, algumas expressões faciais, o movimento dos olhos, um piscar de olhos, um gesto no corpo, enfim, tudo isso podem ter sinais e significados, e com isso a gente consegue interpretar algo que não está sendo dito, mas sim ele está expressando e tem aí um significado muito poderoso. Então, para nós que somos practitioners em PNL, principalmente, nós trabalhamos a acuidade sensorial. Você vai ganhar mais repertório de como você pode ler essa comunicação não verbal e entender melhor, ser mais assertivo na interpretação do que a pessoa está tentando comunicar. Valeu? E a dica bônus de hoje é um livro sobre PNL, mas do Robert Dilts. Robert Dilts foi um assistente do Dr. Richard Bandler e do John Grinder logo quando eles estavam desenvolvendo a programação neurolinguística. Mas ele tomou um caminho próprio e criou seu próprio viés da programação neurolinguística. Porém, ele aportou muito para a PNL. Então, vale a pena, sim, estudar as práticas, as teorias que ele partilhou em seus livros, nas técnicas que ele desenvolveu. Então o livro se chama Crenças
E o livro, além de trazer processos de remodelagem, processos de entender melhor crenças no nível mais profundo, não no nível superficial. Porque muitas vezes a crença que você identifica, ela é muito superficial. Como que você pode identificar aquela crença mais profunda que gera aquele comportamento? Então ele traz algumas técnicas para você buscar melhor compreensão e ser mais assertivo na aplicação da técnica de ressignificação, por exemplo. Tá? E o mais interessante desse livro é que ele traz como que ele conseguiu atender o principal caso da vida dele, que foi a cura de câncer da mãe dele. Então, ele traz sim a questão das crenças, de como que a gente pode oferecer cura no lado fisiológico da pessoa. Então a gente sim tem mais amplitude para entender como que a gente pode trabalhar as técnicas para resolver questões psicossomáticas. Tudo bem? Então, você quer ampliar seu repertório de PNL? Esse livro eu recomendo. Tudo bem? Eu espero que você aproveite algum desses livros, leia, aprenda e pratique, pois o que eu sempre falo, o que de melhor pode acontecer. Eu espero ter contribuído de alguma maneira. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço a todos. Gratidão.